Salam aleikum, paz seja convosco. Havia um holocausto no meio do caminho da questão palestina. No meio do caminho havia um holocausto. A questão do holocausto da Segunda Grande Guerra Mundial, ela incide diretamente na questão palestina, porque a propaganda sionista usou do holocausto para convencer e comover a opinião pública mundial. Quando a gente se reúne em mesas redondas, em rodas de conversa com pessoas da comunidade judaica, a gente sempre faz questão de afirmar que nós, palestinos e palestinas, não somos negacionistas. A gente reconhece o holocausto da Segunda Guerra Mundial, mas a gente também exige que a comunidade judaica reconheça o holocausto promovido pelo Estado de Israel na Palestina. O holocausto promovido pelo movimento sionista, porque todas e todos nós somos contra o sionismo. O holocausto da Segunda Grande Guerra Mundial, que dizimou aproximadamente 6 milhões de pessoas, atingiu ciganos e ciganas, da Romênia principalmente, pessoas homoafetivas, judeus, pessoas portadoras de necessidades especiais, comunistas. Realmente foi um momento que manchou a humanidade. Se a gente pegar uma retrospectiva histórica decrescente, a gente tem outros exemplos de holocaustos que marcaram a história. Muito recentemente, na chamada Guerra da Bósnia, a gente tem o holocausto de Srebrenica, quando de idosos a crianças, pessoas idosas e mesmo crianças, toda a população muçulmana desta região de Srebrenica foi praticamente dizimada pelos escorpiões sérvios, um grupo, vamos chamar de paramilitar, que também poderia ser chamado de grupo terrorista. No início do século XX, no final da Primeira Guerra Mundial, a gente tem o extermínio, e aí pode ser considerado o massacre, o holocausto de maior proporção, porque praticamente exterminou o povo armênio. No colonialismo belga, no Congo, aí a gente tem numericamente o holocausto de maior proporção em números absolutos. As estatísticas indicam, e não são precisas as estatísticas, de 10 a 12 milhões de vítimas. Porque é tão impreciso, é tão difícil você conseguir precisar quantas pessoas foram exterminadas. E no caso do colonialismo belga no Congo, é essa imprecisão, o maior da história. Lukaku, que jogou na seleção belga na Copa do Mundo 2018, aquela Copa marcada pelo caicai de Neymar. Lukaku, ele tem uma posição muito firme em relação ao seu papel como ser humano. Ele não é apenas um jogador, um cracaço de bola. Quando ele dá um exemplo em relação a isso, quando ele joga bem, aí a torcida belga exalta as qualidades dele. Quando a Bélgica perde, aí entra o fator racismo. A culpa é daquele congolês. Ele vive essa dualidade de duas cidadanias. Inclusive o próprio Lukaku tem um episódio interessante que a torcida criou um cântico na época que ele jogava na Inglaterra, ressaltando os dotes sexuais dele. E aí ele se posicionou claramente contra este cântico, porque na visão correta dele, uma pessoa negra não tem que ser destacada por conta de algum dote físico, porque essa forma de racismo que ele identificou é o que aqui no nosso país bolsonaristas
não reconhecem o racismo estrutural, o racismo conjuntural, o racismo institucional. Lukaku não. Ele fez questão de rechaçar aquele cântico e dizer: nós, pessoas negras, temos que ser reconhecidas pelo nosso talento, pela nossa capacidade. Qualquer alusão a qualquer outro tipo de coisa é um racismo explícito, diferentemente do racismo velado que nós vivemos aqui em nossa sociedade. Jogadores com consciência. Aí a gente vê hoje no Brasil jogadores de futebol que não têm nenhuma inserção na política, não se manifestam, não se indignam com tudo que está acontecendo. Aí eu fico com saudades da época da democracia corintiana, Dr. Sócrates, um ídolo. Doutor, eu não me engano, o Bolsonaro é miliciano. Não, não é assim não, é doutor. Eu não me engano, meu coração bolivariano. Salam aleikum, paz seja convosco.